Salve, Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Eu Sou Timão e hoje é o aniversário do nosso tão amado Esporte Clube Corinthians Paulista, 115 anos. Quero deixar aqui, antes de mais nada, os meus parabéns para o Coringão, todos os torcedores que se fazem presentes dessa instituição tão amada por todos nós, que envolve tantas histórias, que envolve tantas lembranças, que envolve tantas glórias, mas que infelizmente hoje em dia é gerido por pessoas que nem deveriam estar presentes lá dentro do Parque São Jorge, né? Mas hoje, rapaziada, com o aniversário do Corinthians, eu posso dizer que a gente recebeu um baita presente. E sim, é da nossa esperança, é do Ministério Público, é do promotor Cássio Concerino, que está investigando em relação às pessoas que acabaram escorraçando com o Corinthians, que acabaram se aproveitando do Corinthians de todas as maneiras, e pede o afastamento dessas pessoas dos cargos de conselho do Corinthians. Vamos falar bastante sobre isso. Quero trazer a matéria completa para vocês. Quero também trazer a situação de que não foi apenas o Pedro que foi vendido, o Robert Renan também tinha uma porcentagem com o Corinthians e essa porcentagem foi repassada. Quero trazer isso para vocês. Então, desde já eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Galera do Hypar, vocês são foda. Obrigado a todo mundo que fortalece aí. Quando deixa o like, já clica em Hypar. Ajuda muito na entrega dos nossos vídeos aqui na plataforma. E se você quiser e puder ajudar o canal Eu Sou Timão financeiramente, tem o botãozinho do Valeu que tá aqui embaixo e a nossa chave Pix que está na descrição. Rapaziada, que notícia, hein, mano? Que notícia que traz esperança pra nós, cara. Corintiano hoje sorriu com essa notícia de que o Ministério Público pede o afastamento dos ex-presidentes do Corinthians, Augusto Melo, Duílio Monteiro Alves e Andrei Sanches, em relação à investigação do uso do cartão corporativo do clube, em relação à emissão de notas para o Corinthians aí, de supostas empresas de fachada. Então a gente vai falar bastante sobre isso, porque o Ministério Público vem sendo a nossa esperança. Vamos lá para a tela do meu PC, que eu quero trazer aqui a matéria publicada pelo GE pra gente entender melhor, tá bom? Ministério Público pede que os 3 últimos presidentes do Corinthians sejam afastados de conselhos. Promotor solicita medida cautelar contra Andrei Sanches, Augusto Melo e Duílio Monteiro Alves, enquanto durar a investigação sobre o uso de cartões de crédito e notas fiscais. Como que funcionaria, rapaziada? Não está vigente ainda, tá? Porque precisa ainda o juiz acatar essa pedida do Ministério Público. Então, enquanto tiver ocorrendo as investigações do Ministério Público no uso do cartão e também na emissão de notas, os ex-presidentes do Corinthians não ocupariam os cargos no conselho, ou seja, o Conselho Deliberativo e também em relação ao CORE. O Andrei Sanches e o Duílio, vale lembrar que fazem parte do CORE e também do Conselho Deliberativo. E o Augusto Melo, mesmo não fazendo parte mais do Conselho do Corinthians depois de ter sido empichado, o Ministério Público pediu da mesma forma a medida cautelar aí, pedindo o afastamento do Augusto Melo. Vamos entender as ponderações do Ministério Público em relação a isso, tá? O MP pede que o trio seja afastado dos conselhos enquanto durarem as investigações sobre o uso dos cartões corporativos do Corinthians entre 2018 e 2025 e de supostas ilegalidades na prestação de contas da presidência na gestão do Ilho, reveladas pelo GE. É apurado se houve o cometimento dos crimes de apropriação indébita, estelionato, furto qualificado, falsidade ideológica e associação criminosa. Aqui tá falando em relação ao Augusto Melo não exercer mais o cargo de conselho, né? E mesmo assim o Ministério Público está ciente disso, mas também incluiu no pedido por precaução, beleza? Ó, abre aspas aqui, ó. Não é demasiado dizer que dentro do Corinthians poderão intimidar ou amedrontar ou até mesmo ameaçar pessoas que detêm o poder de responder às requisições do Ministério Público, diz trecho da manifestação
documentação aí o senhor Cássio Concerino, que é o promotor que está fazendo essa investigação. Concerino também detalha as investigações, lembra que Andrei Sanches admitiu ter feito o uso do cartão para fins pessoais e as suspeitas de que o Oliveira Mini Mercado, esse que vocês estão vendo aí na foto, que emitiu notas fiscais ao Corinthians, seja uma empresa de fachada, rapaziada. Abre aspas para ele de novo. Já requisitamos a documentação para análise dos fatos, mas esbarramos na desorganização administrativa, na inércia do clube e nos furtos e supressões de alguns documentos financeiros, afirmou o promotor. Em outro ponto, Concerino declara que Roberto Gavioli, superintendente financeiro do Corinthians, comprometeu-se em audiência no dia 7 de agosto em fornecer a documentação solicitada, mas não fez até o presente momento. Ou seja, os documentos que o MP está solicitando e não estão sendo entregues, rapaziada. O MP desejava que o afastamento de Andrés do Willian Augusto acontecesse antes da eleição realizada na última segunda-feira, na qual o Stabile ganhou, né? Segundo o promotor, os cartolas poderiam escolher pessoas ligadas aos seus interesses políticos e também interferirem na investigação. Ou seja, eles pediram isso, rapaziada, antes da votação, mas não foi acatado. Então a gente tá aguardando aí em relação a isso, quando que vai ser acatado pelo juiz, se é que vai ser acatado ou não, né? Ainda de acordo com o Concerino, em depoimentos prestados na condição de testemunhas, Stabile e Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho do Corinthians, afirmaram que nunca houve controle substancial dos gastos. Enfim, o controle feito era meramente formal. Isto é, praticamente nenhum. Tuma ainda teria dito que o crime organizado se infiltrou no clube. Olha que palavras aí do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, falando que o crime está infiltrado. Vocês têm alguma dúvida disso? Vocês acham que o crime está infiltrado no Corinthians ou não? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. O GE procurou os três, rapaziada, para saber dos esclarecimentos, e dos três, apenas dois por enquanto, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, dois se pronunciaram, tá? Vamos lá ver que o Andrei Sanches falou, ó. Andrei Sanches, por meio da sua defesa conduzida pelo advogado Fernando José da Costa, reafirma que a sua atuação à frente do Sport Clube Corinthians Paulista sempre se pautou pela legalidade, responsabilidade e compromisso institucional. E o Augusto Melo diz que, muito embora do pedido formulado pelo Ministério Público vise o afastamento de alguns conselheiros de forma reflexa, pretenda também alcançar o nome do ex-presidente, é importante destacar que de parte de Augusto Melo não há qualquer objeção, resistência ou receio em relação a tal medida. Olha aí, falando em nota de que não tem receio em relação a essa medida. Já não ocupa nenhum cargo mesmo, né? Vai ter receio pra quê, né? Por essa razão, recebe com absoluta serenidade a iniciativa do Ministério Público, reafirmando que não teme qualquer investigação e que está convicto de que a verdade dos fatos evidenciará sua postura correta e responsável diante do Corinthians e de sua torcida. Aqui fala um pouco sobre a quebra do sigilo, né, do cartão, que é no período de 2018 até 2025, como a gente já tinha trazido aqui para vocês. Mas, cara, agora é esperar para ver se o juiz vai acatar essa medida. Eu acho um grande passo. Mostra que o promotor realmente está engajado em poder investigar da melhor maneira tudo isso que está acontecendo. Outra fala aqui que a gente acabou não vendo, mas que eu li na matéria, é que na investigação, no depoimento dos ex-proprietários lá do Oliveira Mini Mercado, tudo indica que os depoimentos foram feitos de maneira mentirosa, segundo o promotor, tá? Segundo o promotor, tudo indica que eles mentiram nos
seus depoimentos, então o Ministério Público vai sim dar mais um passo e vai aprofundar mais ainda em relação a essas investigações. Vamos aguardar, eu acho extremamente válido, eu acho extremamente necessário mostrar para esses caras que o Ministério Público não tá deixando barato, que não adianta ter acordinho de um com o outro, que quem tá investigando agora quer realmente saber dos fatos e a gente aguarda e espera muito que isso seja concretizado. E o principal, se forem descobertos os culpados, que os culpados paguem cada centavo de tudo que roubaram do Corinthians. Que eles paguem criminalmente por todos esses crimes que o Ministério Público está investigando. Apropriação indébita, estelionato, falsidade ideológica, furto qualificado, associação criminosa, que eles paguem não só devolvendo, mas que eles vão pra cadeia, porque é isso que eles merecem. Se eles, pelo Ministério Público, se tornarem culpados, se tornarem réus e a justiça determinar que eles são culpados em relação a isso, que eles sejam presos, para que seja feita uma limpa dentro do Parque São Jorge. E que seja um recomeço, que seja um passo de recomeço hoje, no nosso aniversário, mostrando que tem pessoas engajadas em querer melhorar o que tá ali dentro. E é só assim para essas pessoas saírem das suas raízes e temerem a justiça, porque eles são tão apegados lá dentro, tão apegados no estatuto, que eles não estão nem aí para a opinião de torcedor ou não, mas nisso, na justiça, no Ministério Público, na investigação, aí eles vão temer, porque daí o calo é mais apertado, não é verdade? E tomara, cara, não recue, senhor Cássio, não recue, doutor, a torcida do Corinthians está com você, faça as investigações que devem ser feitas e não recue em hipótese alguma, pois você desde já está fazendo um excelente trabalho em prol da nossa instituição. Parabéns ao doutor Cássio Concerino. Rapaziada, eu vou trazer aqui para vocês, ó, em relação ao Robert Renan, além de 30% do Pedro, Corinthians negociou direitos de Robert Renan com o Zenit em 2024. Veja valores. Clube russo pagou 6,3 milhões de euros ao Timão por pacote. Pendências relacionadas a Duqueiroz e Ivan também foram negociadas. Pelo pacote, o Zenit pagou 6,3 milhões de euros ao Corinthians, o que é equivalente a cerca de 38,7 milhões na cotação da época. A divisão, conforme demonstrada por contratos aos quais o GE teve acesso, foi feita da seguinte forma. Vamos lá. Pedro, 30% dos direitos econômicos por 4,5 milhões de euros. O valor foi parcelado em 3 vezes, 3 milhões de euros à vista e 1,1 milhão de euros até outubro de 2024 e 400 mil euros até 20 de dezembro de 2024. Robert Renan, 20% dos direitos econômicos por 1,8 milhão de euros. O valor foi parcelado em 2 vezes, 1,1 milhão de euros até 20 de novembro de 2024, 700 mil euros até 20 de dezembro de 2024. Lembrando, 2024, gestão do senhor Augusto Melo. Esses 38,7 milhões não entrariam integralmente nos cofres do Corinthians. Parte dessa quantia foi utilizada para abater uma dívida com a Elenco Esportes, empresa que cuida das carreiras de Robert Renan, Pedro e Ivan, todos contratados pelo Zenit. Ela também agenciava Mantuan, que trocou o representante recentemente. O repasse de valores a elenco é confirmado pela própria empresa e pelo ex-presidente corintiano Augusto Melo. Porém, nenhum deles informou o valor da negociação. Em seu balanço financeiro de 2024, o Timão declarou ter quitado uma dívida de 10,9 milhões com Luiz Fernando Menezes Garcia, proprietário da companhia. Tem mais, rapaziada. Outro acordo. Houve ainda uma terceira negociação entre os clubes envolvendo pendências financeiras relacionadas ao meio-campista Duqueiroz
Queiroz e ao goleiro Ivan. Ambas envolvem cifras bem menores. O Corinthians devia ao Zenit 9,24 mil euros por causa da transferência do goleiro Ivan ao Internacional. Os russos preservaram 10% do direito econômicos do jogador. Por outro lado, o Zenit tinha que pagar 4,78 mil euros ao Timão pela ida de Duqueiroz ao Grêmio. O clube brasileiro manteve 10% dos direitos do atleta. Assim ficou acordado que o Corinthians pagaria 4,45 mil euros ao Zenit. Rapaziada, vocês têm noção, cara? Vocês têm noção? Esses acordos, ninguém ter ficado sabendo, ninguém ter sido informado. Aí eu sou obrigado ainda a ouvir de torcedor do Corinthians que ele não é obrigado a informar em relação a isso. Vai tomar no cu, meu irmão. Você tá de sacanagem, não ser informado do caralho. Como que não vai informar? Fazendo negociação por baixo dos panos, a gente feito trouxa, achando que ia receber um valor importante agora e foi ver, não tinha nem 1% em relação ao Pedro, porque foi feito por baixo dos panos, sem o consentimento de ninguém. Ninguém se pronunciou, ninguém foi informado. E hoje a gente descobre que não foi só do Pedro, que também foi do Robert Renan, que também era um jogador promissor. E que mais uma vez o Corinthians fica sem R$1 em relação a isso, pra pagar dívida com o grupo. Tá de sacanagem, mano. E tem quem passe pano pra Augusto Melo ainda. Tem quem passe pano. Esses caras precisam pagar por tudo que eles fazem, cara. Tudo que eles fazem, tudo que eles atrocidam com o Corinthians. É um absurdo o que esses caras fazem. Será que vai ser impune? Vai passar impune mais uma vez? Como que a gente deixa uma situação dessa acontecer? Como que as pessoas que deveriam representar os torcedores dentro do Parque São Jorge deixam acontecer uma situação dessas? É um absurdo, é uma palhaçada, rapaziada. Esses caras precisam pagar tudo isso que eles fazem, mano. É ridículo isso, é ridículo. A gente tem esperança que as coisas possam melhorar. Mas olha, cada dia que passa, a gente vê uma situação diferente e vê que a maioria das pessoas que está lá dentro não prestam. Tem pessoas boas, tem pessoa de boa fé, tem pessoas muito capacitadas, mas a maioria pensam no bem próprio, no próprio ego, no próprio poder, e é isso. O Corinthians é deixado para a quarta, quinta, 10ª opção, que deveria ser a primeira, sempre. Mas em relação a essas pessoas, a gente sabe que não é, né? Se você chegou até aqui, eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Se você não segue o canal Eu Sou Timão nas nossas outras redes sociais, Instagram e TikTok, @EuSouTimão1910. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto.